Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos iniciar um novo gênero textual. Nós vamos aprender um pouco sobre a crônica argumentativa. Primeiro eu vou mostrar algumas características da crônica e depois explico um pouco para vocês do que é uma crônica argumentativa. A palavra crônica tem sua origem na forma grega kronos, que significa tempo. Crônicas eram relatos de acontecimentos sucedidos em algum lugar, assumindo um caráter histórico. Exemplo desses relatos são os textos do português Fernão Lopes. Com o surgimento da imprensa e do jornal, a crônica passou a ser um texto informativo e crítico, que continha os comentários e a análise de fatos culturais, políticos, econômicos, policiais ou do cotidiano, ocorridos nos dias anteriores. Como é conhecida hoje, a crônica é um texto curto e de linguagem acessível sobre fatos do cotidiano. Então, gente, a crônica, ela trata de fatos do dia a dia, da vida diária. O cronista, ele pode utilizar um texto de ficção para falar algo que aconteceu de verdade, tratar de uma problemática. A crônica é só contar um fato diário. Já a crônica argumentativa, ela tem algumas características. Essa palavra argumentativa mostra que nós teremos argumentos dentro dessa crônica. E para termos argumentos, precisamos ter um ponto de vista. Então, a primeira característica da crônica argumentativa é que ela apresenta o ponto de vista do cronista sobre algum assunto polêmico. Então, dentro da crônica argumentativa, nós encontraremos a opinião do autor, a forma como ele está escrevendo, a forma como ele descreve o texto, nós veremos a opinião desse autor, que também é chamado de ponto de vista. Outra característica de uma crônica argumentativa é que o cronista vai apresentar o tema de uma forma subjetiva, marcada pela sensibilidade do próprio cronista e por suas emoções. O que isso quer dizer? Ele vai apresentar o ponto de vista, a opinião dele, de uma forma subjetiva, que pode ter várias interpretações. Uma pessoa pode interpretar de um jeito o ponto de vista e outras interpretarão de outra forma. Mas é claro que ele vai deixar claro a sensibilidade dele relacionado ao texto. Então, na maioria dos textos de crônica argumentativa, nós conseguiremos entender qual é o ponto de vista do autor. Outra característica é que ele vai expor argumentos que fundamentam o ponto de vista do cronista. Argumentos são expressões que nós utilizamos dentro do texto para mostrar, para defender o nosso ponto de vista. Os argumentos podem ser argumentos de autoridade, podem ser argumentos de forma concreta, que é utilizado como dados estatísticos, ou a fala de uma pessoa que é especialista na área para provar o ponto de vista do autor. Vai apresentar uma conclusão, uma síntese resumida. Então, dentro da crônica, nós veremos uma síntese no final do texto, que é uma forma resumida. E também vai apresentar uma linguagem que pode ser criativa e figurada, de acordo com o texto apresentado, podendo ser formal ou informal. Então, vocês sabem o que é a diferença entre formal e informal, que a linguagem formal é a que nós utilizamos de acordo com as normas da língua portuguesa, e a informal é a que nós utilizamos no dia a dia. Dentro da crônica nós podemos ter essas duas coisas, e o cronista ele pode utilizar a criatividade dele para fazer o texto. Dentro do texto nós poderemos encontrar o que nós chamamos de modalizadores. Modalizadores são recursos da língua que ajudam a perceber o ponto de vista do falante. Elas podem indicar dúvida do falante a respeito do que se diz. Por exemplo, se ele utilizar os seguintes modalizadores: possível que, provavelmente, pode ser que, esses modalizadores deixam claro para o leitor que ele está tendo uma dúvida. Ele também pode utilizar outro tipo de modalizador. Por exemplo, podem expressar sentimento ou avaliação do falante. Exemplo: felizmente, curiosamente, vagarosamente e somente. Então, os modalizadores são palavras que eles utilizam e que vai deixando claro para nós o ponto de vista dele, o que ele está falando. Cotidianamente, mesmo sem se dar conta, você precisa justificar suas atitudes, ideias ou seus comentários por meio de argumentos. Então, a habilidade de argumentar adequadamente é exigida de todos no convívio social.
Como eu falei para vocês, dentro da crônica argumentativa é necessário os argumentos. Os argumentos eles são utilizados para justificar o nosso ponto de vista, para justificar as nossas atitudes. Todos os dias a gente utiliza argumentos. Quando nós fazemos alguma coisa, quando nós realizamos uma ação, sempre tem um motivo. Então os argumentos eles são utilizados para justificar. Eu trouxe aqui algumas formas de explicação do que é um argumento, tipos de argumento. Você pode utilizar uma contra-argumentação. O autor procura antecipar opiniões ou argumentos contrários ao seu ponto de vista. Ao apresentá-los em seu texto, contestando-os, expõe a fragilidade do argumento e assim enfraquece a posição contrária, fortalecendo a própria. Então, quando é utilizado um contra-argumento, você utiliza uma fala contra a sua. E depois você vai utilizar a sua fala para se defender contra o argumento que você utilizou antes. E também pode ser utilizado o argumento de autoridade. Depois vocês conhecerão outros argumentos. Mas um dos principais é o argumento de autoridade, que é citar o ponto de vista de pessoas consideradas especialistas no tema, do tema tratado, ou referir-se a ele. A citação de uma autoridade no assunto traz confiabilidade à ideia defendida pelo autor. Então, vocês podem encontrar na crônica argumentativa o autor colocando o argumento de autoridade, ele utilizando a fala de um especialista na área. Por exemplo, se estiver falando sobre alimentação, um especialista, um nutricionista falando sobre alimentação. Se for falando sobre educação, um professor, porque ele é especialista na área. O argumento de autoridade é utilizado com os especialistas. Se for falando sobre tecnologia, uma pessoa que trabalha na área da tecnologia. Então, dependendo da situação, você vai encontrar argumentos de autoridade utilizando falas de especialistas na área. Isso vai dar confiabilidade no texto. Na crônica argumentativa, nós encontramos esse tipo de citação, porque o autor quer passar o ponto de vista. E, além do ponto de vista, ele precisa trazer confiabilidade. E ele vai trazer essa confiabilidade através dos argumentos. Na crônica, o tratamento dado ao tema é geralmente descontraído, lembrando uma conversa entre cronista e leitor. Para conseguir o tom de leveza que o autor imprime ao seu texto, muitas vezes ele faz uso da ironia e do humor, e a linguagem empregada é mais informal, coloquial e menos monitorada, diferente da linguagem predominantemente formal presente em outros textos jornalísticos, como os editoriais. Nos textos jornalísticos, o comum é que nós encontremos a linguagem formal, uma linguagem padrão de acordo com a língua portuguesa. Já na crônica, nós utilizamos e vemos nos cronistas, em textos, em crônicas que vocês verão no livro de vocês, que ele utiliza uma linguagem irônica, com humor, uma linguagem mais informal. Tá certo? Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo. Tchau e até a próxima.